Oi gente, bem-vindo ao meu vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com a nossa consciência diante de todos esses processos que está acontecendo na Terra. Porque a gente está sentindo tantas nuances no setor da nossa saúde mental, emocional, principalmente dentro desses dois meios. Mental, emocional, energético, físico também, está tudo entrelaçado. E eu não vou explicar todo o contexto do que está acontecendo, mas só para a gente resumir, o planeta está passando por um processo de atualização, ele está passando por um ciclo, esse ciclo ele está dando possibilidade da gente receber novas energias, novas informações, e essas novas informações nos dá a capacidade do corpo passar por um processo de reintegração da consciência, ou seja, você relembrar quem você realmente é. O seu corpo voltar a relembrar através do processo. Ou seja, relembrar quem a gente é, no sentido da reintegração da consciência, não é relembrar a memória, mas é o seu corpo mental, emocional, energético, ele começa a se acoplar numa nova estruturação. Só que o planeta, para isso acontecer, por que eu falo planeta e por que eu falo os nossos corpos? Porque quem é que cria a realidade do planeta é cada um de nós. Nós criamos a estrutura do planeta através da nossa forma de pensamento, forma de sentimento, aquilo que reverbera nas camadas, tanto nas camadas herdadas do inconsciente coletivo, ou seja, aquilo que foi vivido ainda está reverberando no presente. Então, o passado e o presente, eles estão coexistindo ainda, eles estão reverberando numa mesma sintonia, eles estão reverberando aquilo que aconteceu, está acontecendo, os traumas que aconteceram ainda está acontecendo, a gente apenas repete, se adapta e repete o mesmo padrão. Então está tendo esse movimento de integração em cada um de nós. E todos os nossos corpos sutis, eles estão passando por essas atualizações, principalmente os mais densos. E por que a gente está sentindo tanto? O que acontece? Quando a gente fala da estrutura da Terra, a gente entende que uma estrutura mais densa, onde tem o seu tempo, onde tem o seu espaço, ele segue um funcionamento. Mas quando a gente fala da energia sutil, a gente precisa entender que a estrutura da Terra, ela está se dissolvendo. Ou seja, aquilo que era separadinho, aquilo que era muito bem redesenhado, aquilo que funcionava muito bem, não funciona mais, porque tudo está perdendo o equilíbrio, perdendo ali o seu eixo, o seu centro. Por quê? Porque as coisas precisam se atualizar, precisa mudar, senão a gente fica na mesma frequência, senão a gente fica nas mesmas histórias, senão o planeta não evolui, ele não expande, ele não se integra. Então, para que a gente passe e consiga entrar dentro desse novo eixo, a gente está passando por múltiplos processos que a consciência precisa passar para purificar-se, para se curar, para se compreender em nível de consciência, em nível de energia, em nível de emocional e mental e assim por diante. Então a gente está passando por esses múltiplos processos em relação à consciência, em relação ao corpo, porque o corpo ele é a somatização de todos esses processos. E como tudo está se tornando sutil, essas estruturas elas estão desaparecendo. Ou seja, o que eu quero dizer que essas estruturas estão desaparecendo? Eu quero dizer que o nosso corpo, a nossa estrutura interna, quando ela está recebendo essas novas energias, ou seja, ela está ativando aquilo que está adormecido, ao mesmo tempo ela vai ativar aquilo que estava escondido, que são as nossas sombras, que são as memórias de traumas que estão lá dentro, que são as questões que a gente não quer ver, que são as nossas dores no momento que a gente teve a desconexão daqui, ou seja, no momento que a gente se separou da realidade cósmica, da realidade multidimensional. Então há muitas dores que estão entrelaçadas a uma ramificação, ou seja, as dores que a gente sente emocionais, eles são umas ramificações das dores desse desprendimento mais profundo, que está todo mundo acoplado, porque o planeta ele vibra também numa mesma sintonização. O que isso desenrola, né? O que isso desenvolve?
desenvolve que a nossa alma, quando foi projetada para aqui para baixo, ela se ramificou em vários fractais. Então ela teve múltiplas experiências. Ela está tendo múltiplas experiências. E essas experiências e esses fractais, agora que a gente está passando por um processo de atualização, onde o planeta ele está mais sutil, ou seja, não tem mais uma estrutura rígida, separada, onde separava uma realidade da outra, não existe mais isso. Porque as realidades elas estão se entrelaçando umas com as outras. Então aquela alma que se fragmentou em vários fractais para experienciar aqui, alguns que estão no passado, outros que estão no presente, outros que estão no futuro, eles estão se entrelaçando. Então o processo de atualização que o planeta passa, ele acontece através de cada um, pois é a gente que projeta e cria a realidade externa. É a gente que criou todos os sistemas, através dos nossos medos, através da necessidade, através da dependência. Então é a gente criando tudo. Então a gente está despertando desse sonho, porque a gente criou uma realidade de dependência, mas essa realidade de dependência não é mais funcional à nossa alma. E nossa alma está despertando, e a alma ela vibra numa frequência muito sutil. Então, para que ela consiga se integrar, as memórias precisam sair. A sombra precisa se integrar. A sombra precisa ser vista, precisa ser acolhida. Precisa ser transformada. Então, as realidades, elas estão se entrelaçando. Então, o passado, o futuro, eles estão emergindo entre si. As estruturas não existe mais a separação. Então, quando você dorme, você está se conectando com o seu outro eu. Você está se conectando com traumas de outro fractal seu, que é você também. Você está se conectando com sombras que você não quis ver. Você está se conectando com situações de conflitos onde você coexiste, onde partes suas coexistem. Porque tudo está sutil, então tudo aquilo que é mais forte dentro de você vai reverberar em algum grau na realidade. Então essas realidades elas estão se entrelaçando. E o que está acontecendo? O eu ele está perdendo o sentido de realidade. Ele está perdendo o senso de realidade. E por que isso está acontecendo? Porque o eu, a consciência, ela está sendo arrastada para esses outros espaços. Por que esses outros espaços? Porque um trauma que você teve, ou alguma situação, esse aqui é um exemplo, tá? Pode ser muito. Ele se converge, ele está entrelaçado com as camadas dos outros espaços do inconsciente coletivo, de pessoas, de situações que vibram nessa mesma sintonia. Então, muitas vezes, a consciência, parte sua está tão sintonizada com esses espaços que a sua consciência principal aqui, partes suas, são levadas para esses espaços. E você fica preso nessa realidade. Você fica preso nesse holograma. Por quê? Porque a energia está sutil, o corpo está mais sutil. A realidade, os véus estão mais sutis. Então o tempo todo a gente é puxado. O tempo todo a gente... O que é a realidade? Sabe? Não existe mais essa questão de realidade. A realidade é onde você está. É o espaço em que você está interagindo. Então, como a gente está mais sutil, a gente também está perdendo... Lembra que eu falei que a estrutura da Terra perdeu? Não existe mais isso? Porque as realidades estão convergindo. O passado está entrelaçado com o presente e assim por diante. Então, o corpo, ele está mais sutil. Ele está mais leve. Porque não tem mais estrutura para te dar base, né? Os nossos chakras, eles estão mais sutis. Eles não estão mais estruturados. Por quê? Porque os chakras, eles estão interligados com as camadas do inconsciente. Então, esse inconsciente seu que está sendo limpado, purificado, ele vai começar ali se mexer. Ele vai começar a passar por isso. Então, ele também não está estruturado, ele não está tão funcional, a sua consciência. Então, essas partes, elas estão mais frágeis, estão mais sutis. Então, a gente não está conseguindo ficar presente. A consciência não está conseguindo estar aqui. Porque a gente está sendo levado, está sendo dissolvido para múltiplos espaços. E o que isso
acontece? O que cria nisso tudo? Que a consciência tem uma perda da consciência. Então a consciência ela não está aqui. Ela não está no passado e nem no futuro. Ela está num espaço, ela vai para um espaço, e esse espaço te dá uma relatividade sobre o passado, sobre o futuro e sobre o presente. Então ela não está interagindo nem com o presente, nem com o passado, nem com o futuro. É uma projeção dentro desse campo que a pessoa está, do passado e do futuro. Então ela vai ver o passado dela com dor, e vai ver o futuro com dor. Então ela vai ter medo do futuro e o presente não se sustenta. Porque o presente, ele só está ali para projetar mais daquilo. Então vamos supor, a consciência, tá? A consciência, ela está presa dentro de um espaço onde está interligado com alguns conflitos. Conflitos de infância, conflitos de situações de infância que não foram resolvidos, não foram integrados, dores de infâncias. Porque o contexto não importa tanto, tá? Dentro desse espaço, é por frequenciamento, é por entrelaçamento. Então as dores que vibram aqui, eles vêm através do entrelaçamento. Então a pessoa é arrastada para esse campo. Em vez de ela estar presente e percebendo a realidade dentro da presença, ela vai estar dentro desse campo. E dentro desse campo ela vai estar interagindo com a realidade. Ou seja, o lugar em que ela está sendo arrastada, em que os seus corpos sutis estão sendo arrastados, eles começam a também infectar o próprio corpo. Porque lembra que eu falei que o corpo é uma extensão dos corpos sutis? Então o corpo que está ligado mais à sensação, ele vai ser também contaminado. Se chama contágio. Ele é também contaminado. A mente que produz pensamentos também vai estar contaminada. Porque é o corpo sutil da mente, está acoplado ao corpo também. O emocional também vai ser contagiado, porque a pessoa a percepção dela é baseado através do espaço que ela está interagindo. Então, se ela está interagindo com o espaço da dor, dos traumas, seja lá o que for, a percepção dela vai ser baseada dentro desse campo. Então, a realidade dela vai ser através do pensamento, da intuição, do sentimento e da sensação do lugar que ela vibra. Então ela vai produzir a realidade dentro do espaço em que ela está. E a consciência, ela não consegue estar aqui. Porque cada vez mais que você produz mais daquilo que você acredita, mais do lugar que você está, mais disso você cria. Mais disso você somantiza. Mais disso cria. Então a realidade que você vai estar interagindo vai ser baseado nesses filtros, dentro do espaço que você está, dentro do espaço em que seus corpos sutis estão. Porque a realidade não é algo que você dita. A vontade da consciência, ela não dita mais a realidade. Não mais. Porque ela não tem força suficiente, não tem mais estruturas, porque a gente está passando um processo de transformação, um processo que tudo está mais sutil. Tudo está mais sutil, então a consciência ela não consegue sustentar a presença, o aqui e agora, o que é real. Ela não consegue sustentar o eterno. Ela não consegue interagir com a realidade. Só o que é presente, só o agora é real, porque ela está lá. E por mais que ela para sintonizar com o presente, ela vai estar sintonizando dentro desse ponto, dentro desse espaço. E esse espaço vai consumir a pessoa, vai gerar distúrbios, vai gerar patologias, vai gerar diversos tipos de problemas, como ansiedade. Porque você está dentro desse campo, então você não consegue sair desse campo. Você não consegue sair dessa realidade. Então você fica ansioso. É normal o corpo ficar ansioso. É normal você se sentir confuso, não entender o que está acontecendo porque você está preso numa realidade. E uma não, pode ser em várias realidades. Pode ser que partes suas estejam fragmentadas em várias realidades. Ao mesmo tempo, e a consciência está assim, ó. Ela está invadida por esses espaços. E toda a sua realidade externa é uma projeção do seu filtro.
de onde você está interagindo, do seu campo. Então, o seu pensamento, a sua intuição sobre a realidade vai ser dentro desse espaço. Então a pessoa não vai ter força para sair, porque não importa o que ela faça, se ela está dentro desse espaço, ela vai estar ainda atuando. Ela pode buscar compensações, ela pode buscar alguma coisa que tire momentaneamente ela dentro desse espaço. Mas a força do corpo, da consciência daqui não vai ser suficiente. Porque os corpos sutis vão voltar para esse corpo. Porque ele é magnetizado, ele é puxado. Mas por que isso acontece? Porque é onde está tendo conflito dentro de você. É onde partes suas ainda estão vibrando na culpa. É onde partes suas não foram vistas. É onde partes suas ainda não compreendeu a sua realidade. Onde partes suas ainda não querem ver tal sombra. Onde partes suas ainda querem negar o seu processo. Então tudo isso é aumentado. Começa a reverberar mais vida, mais força. E você vai ficando enfraquecido. E a consciência vai se fragmentando. Porque há uma perda de presença da consciência. Ela não consegue estar presente. Então ela é puxada. E o que acontece agora, tá? Principalmente quando a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente sabe que quando a gente está acordado, a gente tem um certo tipo de controle. Quando a gente dorme, aquilo que está mais forte dentro do nosso consciente se manifesta muito mais forte. Então, quando você dorme, você vai para esses lugares. Os seus corpos vão para esses lugares. E você fica em campos holográficos, campos de ilusões, tentando resolver aquele problema, ou por sintonia ficando lá, ou por algo do tipo, porque você é levado para lá. É igual quando a gente morre. Quando você morre, você vai para onde você vibra. Se você vibra no medo, você vai para lá. Se você vibra na... Entende? Só que a gente aqui coloca um filtro do ego. Tá? E o que acontece? As pessoas vão resistir. Então, o que elas buscam? Elas buscam 3 coisas. As suas crenças, as suas antigas crenças, ou seja, aquilo que elas acreditam. Então, elas começam a nomear as coisas, elas começam a justificar coisas. Então, elas vão pegar suas crenças religiosas, elas vão se apegar às suas crenças políticas, elas vão se apegar às suas crenças de vida, ou seja, elas vão se firmar numa estrutura ilusória para pelo menos ter um senso de presença da realidade e compensar o que está acontecendo. Outras vão buscar suas fugas, ou seja, vai buscar aquilo que anima o ego, que dá uma sensação de felicidade para o ego, de amor para o ego. Então, vai buscar a fuga, vai buscar a dependência, vai buscar o prazer, vai buscar aquelas ilusões que a alma não aguenta mais. Então, para compensar o que está acontecendo. Então, vai ter cada vez mais essa separatividade, cada vez mais essa fuga daquilo que é conhecido, porque o corpo vai buscar aquilo que é conhecido através da sua memória. Ele vai supervalorizar uma realidade que não se satisfaz a sua alma, mas por necessidade de não querer, de não conseguir ou de não entender o que está acontecendo, ele vai buscar se fortalecer na fuga, nas ilusões, nas crenças, nas narrativas. Entende? E a maioria das coisas que deixa as pessoas presas são as narrativas. Esses espaços que coexistem, eles são dotados de narrativas. Porque as narrativas é o caos materializados, é a sua sombra materializada em narrativas. Em narrativas, nesses espaços, acontecem várias coisas. É como se fosse uma realidade mesmo. Só que tem os filtros da narrativa. Filtros das narrativas religiosas, das fugas. Então é uma narrativa em que a pessoa está inserida. Ela está imersa. Entende? Uma narrativa que dá sentido à sua realidade. Então o ego, ele vai tentar buscar isso. Isso causa o quê? Um colapso na gente. Porque a ansiedade vai aumentar. A falta de conexão também vai aumentar. Porque você não vai estar conseguindo fazer conexões nenhuma.
porque é muito difícil você fazer conexão no espaço de ilusão do ego e um espaço de dor, um espaço de hologramas, um espaço que não é real, onde o seu corpo está hipnotizado, onde ele está imerso. Porque a pessoa que fortalece essa estrutura enfraquece cada vez mais e se torna ainda mais vítima dessas realidades. Entende? Então, essa perda de enfraquecimento, ela vai causar mais dor. Ela vai causar um senso de despersonalização e valorização numa personalidade rígida, numa personalidade dependente da realidade externa, dependente das fugas, dependente do excesso. Porque a felicidade, o bem-estar e a conexão só pode acontecer na presença, no aqui e no agora. É onde tudo acontece. É o centro onde você consegue interagir com as realidades, mas não se perder nelas. É o centro de unificação, de entrelaçamento direto com os seus corpos. Quando os corpos são puxados, você é puxado também. Então a sua consciência fica vazia. Você fica vazio. Entende? Então a gente precisa entender, achar as nossas raízes, levar a consciência, perceber as nossas crenças, tornar-se consciente das nossas ilusões, ter a capacidade de enfrentar para que a gente possa se centralizar, ter um ponto de apoio. O que ajuda? Faça os ancoramentos, as conexões com o seu eu superior, com os seus guias, com os mentores. Faça conexão com a Terra, porque eles disponibilizam estruturas, ferramentas, energias, arquétipos e nos ajudam a fazer esse processo de limpeza, de purificação, para que nossas camadas fiquem mais leves e esse magnetismo que puxa a nossa consciência começa a ter um efeito contrário, ou seja, você não é levado tanto. Algumas partes suas podem ser até que elevadas, mas você consegue comandar, porque os seus corpos sutis vão estar cada vez mais acoplados em você. Então eles vão estar obedecendo a sua consciência. Mas uma vez que a gente quer determinar através da consciência, separado de nossos corpos, você é levado. Você não tem poder nenhum. Então a Terra, o processo de conexão, ele cria um campo de magnetização que te dá sustento. A conexão, o ato, até mesmo o movimento, ele te possibilita que você saia um pouco desses campos que você está, interage com algum outro campo. Isso às vezes leva parte da sua consciência para o aqui ou agora, e você tem que aproveitar esses lugares que você está para interagir com sua consciência e fazer os processos de integração. O que seria esse processo de integração? Perceber qual parte suas estão vibrando na cor, qual parte suas estão se iludindo, qual parte suas estão em narrativas holográficas, quais partes suas estão numa relação dependente, qual parte suas ainda estão num processo superficial, qual parte suas estão ainda muito no excesso do ego, buscando muitas fugas. Então essa capacidade de relação, de entendimento, buscando ajuda espiritual, para que você comece a reagir e consiga sustentar e estruturar o seu campo, pois é esse campo que vai te dar força suficiente para que você consiga fazer os resgates, consiga se desenvolver, consiga estar harmônico, porque é isso que traz a gente a nos dar harmonia. Não é o inconsciente que vai te prejudicar, te contagiar. Não é. É partes suas que são levadas. Então, às vezes, você está num lugar mais denso ou algo do tipo, é porque partes suas que vibram nessa sintonia são puxadas. Não é o inconsciente coletivo. Entende? Que sempre é a gente. O inconsciente coletivo, as pessoas podem até te ajudar. Não estou dizendo que a gente precisa estar imerso em inconsciente coletivo. Não, ao contrário, né? Tem que manter o equilíbrio, porque tudo é contagioso, né?
tudo tem também a questão do entrelaçar. No momento que a gente está muito no campo com uma pessoa, você acaba entrando naquele campo, sintonizando com aquela verdade, com aquela frequência, com aquele costume, assim por diante. Mas é você ter a sensação e o percebimento dessa dinâmica. Tornar-se consciente. Senão você vai querer fugir, buscar, ou você vai ficar preso nessa realidade. E essa realidade vai determinar o que você sente, o que você acredita, o que você vê, o seu estado. Então, se tornar presente, ficar presente na presença, na conexão no aqui, se torna difícil, se torna algo muito complicado, porque o planeta está se tornando mais sutil. Então, o nosso processo de interatividade com a gente mesmo, com a realidade, é agora uma dinâmica muito diferente, muito diferente. Ele vai além do pensamento. A gente traz essa herança do pensamento e realmente o pensamento, ele cria a realidade. A razão, ele te faz criar as coisas, mas ele não vai ser o suficiente. Os desejos não vão ser o suficiente, porque tem uma realidade se co-criando dentro da gente. E a realidade que precisa ser integrada, precisa ser vista, para que a gente possa interagir com o sutil de uma outra forma. Aí sim o seu campo de interação com a realidade muda. Porque você não é puxado, você molda a realidade agora. Você cria a realidade. Não adianta ter pensamento positivo se você está vibrando dentro de um espaço. Se você tem fractais seus que estão presos dentro desses espaços de dor. Entende? Então, se a gente quer sair e fortalecer o nosso senso de presença para que a gente se desenvolva e pare de ser vítima da gente mesmo, do processo que está acontecendo, a gente precisa desenvolver essa sabedoria, essa coragem, esse entendimento, essa visão multidimensional da realidade. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que é isso. E se vocês gostaram, não esquece de seguir o canal e curtir também.